Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do terceiro episódio de Coração de Ferro, um episódio que teve muita referência, tanto à cultura pop quanto também dentro do episódio, né? Tivemos muita coisa nesse episódio e vamos começar de uma vez por todas sem enrolação, né? O episódio já começa nos mostrando a Riri com a grana, né? E já falando ali sobre o que cada um pretende fazer com a grana que eles ganharam do último roubo lá do segundo episódio, né? Cada um vai falando o que eles querem fazer e é nesse momento que nós vemos o plano ideal da Riri, né? Que é melhorar o seu traje, fazer uma grande armadura muito pica pra ela. Que a gente sabe que é pra ser uma heroína, né? Mas ela ainda não quer aceitar essa parte, né? Vemos ali a palhaça roubando o capuz do Parker, né? Um detalhe interessante, porque, cara, ela vestiu o capuz. E não é qualquer um que veste o capuz, tá? Quem veste o capuz fica amaldiçoado, sabe? É praticamente certo. Então a gente pode ver alguma coisa acontecendo com a palhaça daqui pra frente. Seja uma tragédia, alguma coisa acontecendo com ela, pode acontecer, né? E vemos o próprio John defendendo ali o seu primo, né? Empurrando ali, batendo a cabeça da palhaça na mesa e falando pra ela não pegar o capuz. Não toque no capuz. Nem o próprio Parker liga muito, até porque ele tá com uma relação muito boa, né? Com o capuz, então o capuz não vai trocar o hospedeiro dele, né? Ele não liga muito. Mas nós vemos ali aquele embate da Riri com o próprio Parker, né? Os dois ali debatendo e a própria Riri querendo saber um pouco sobre essa origem mesmo, né? Do capuz. E aí ela até pergunta, né? O que eles são, o que a equipe é agora, fazendo uma referência aos Sopranos, a série Sopranos, né? Ela pergunta se eles são a família Soprano, fazendo uma referência à série Sopranos, que é uma série que é voltada para o mundo do crime, né? Então, que é uma ótima série por sinal, né? E ali no momento ela até pergunta, como que você consegue controlar os poderes do capuz? É vibrânio? É tecnologia PIN? Fazendo referência, né, à própria, né, indústrias ali do Hank Pym, né, que é o responsável pela tecnologia do traje do Homem-Formiga, né? E vibrânio porque ela teve contato com o Wakanda, então ela entende um pouco sobre a tecnologia de vibrânio. Porém, o próprio Parker, né, revela pra Riri que não tem nada disso, que é magia. A Riri até fica meio descrente naquele momento ali, né? Mas ela entende que magia é verdade e que nenhum poder disso é do Parker e tudo é do capuz. Por isso ela tem aquela brilhante ideia depois de tirar o capuz, né, do Parker, ele seria alguém normal. Mas o assalto deles do episódio de hoje é um assalto sem nada. Eles não podem ser detectados, então não pode ter bomba, não pode ter faca, não pode ter a armadura da Riri dentro lá daquela estufa que eles iriam roubar do Hunter Mason, galera, exatamente, né? Se eu não me engano, Hunter Mason também existe, tá? Nos quadrinhos da Marvel, não é uma pessoa importante, é simplesmente um empresário, tá? Igual é aqui nesse episódio, então nada demais para o Hunter Mason, só a sua estufa que eles querem roubar e que vai dar a grande merda, né? Vemos ali aquela conversa do Xavier com a Riri, né? E a Riri dando aquele novo fone pra ele. E ele se questiona, né? Pô, você tava catando lixo semana passada e agora você tá me dando um fone super caro, o que tá acontecendo? E ele fala muito sobre a Natalie, até porque o fone atual dele é da Natalie, né? A Natalie deu pra ele. Então, ele fala muito ali sobre a Natalie e a gente vê pela feição da Riri que ela precisa aceitar a Natalie, sabe? E que o Xavier em algum momento vai ver a Natalie, tá? Mas que ela precisa aceitar que ela tem a sua melhor amiga de volta, ela não precisa repreender esse sentimento, sabe? Aproveita enquanto ela tem uma Natalie com ela, né? E bom, vemos ali o Joe indo para a casa da Riri, né? O cara vai encontrar com a Riri na casa dela, cara. Esse cara é muito bom, né, cara? A mãe dela questionando o que um homem branco de meia idade tá fazendo em frente à casa deles, até porque eles moram em Chicago, em um bairro, né, em um bairro de Chicago que a cultura negra é muito prevalecida, então dificilmente tem pessoas brancas ali no bairro, né? E por isso que ela faz aquela piada e pergunta, né? E vemos ali que o Joe não tá peidando nem pra Riri, né? A Riri deu uma lição de moral de como ele lidar com as coisas e agora ele não tá peidando nem pra Riri, né? Chantageando ela na cara dura, falando pra ela ir na casa dele que ele tem um projeto, né? Ali sobre biomalha, né, de pele que ele tá trabalhando, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Já eu falo mais do Joe, que não é Joe, né? Vamos lá, a Natalie tá com o traje, cara, muito maneiro a Natalie ali dentro do traje, dançando, zoando com a Riri no quarto, né, muito maneiro, né, e ela falando sobre esse plano criminoso da Riri. A Riri não precisa estar nessa equipe aqui do capuz, cara, e ela falando que ela pode estar contribuindo para a próxima Estrela da Morte, fazendo referência
referência à Estrela da Morte, né, de Star Wars, a grande nave Sith, né, que inclusive foi terminada de ser construída agora em Andor, na segunda temporada e tal, né, a gente viu isso recentemente no Disney Plus, fazendo essa referência à próxima Estrela da Morte, e elas tendo um papo sobre amigas e parceiras. Elas precisam ter esse momento entre amiga e parceira novamente, né? E aí que a Riri fala, se você melhorar o meu traje, a gente tem um dia de amiga e parceira, né? E ela fica toda animada ali, pulando, senta na cadeira toda feliz, né? E ela fala, né, que ela fazendo uma referência mais uma vez à cultura pop. Bonnie e Clyde estão de volta, né? Fazendo referência a Bonnie e Clyde, que é uma clássica aí, né? É um clássico filme, também tem livro, tem uma clássica história mesmo, né? Do Bonnie e da Bonnie e do Clyde, que eram ali marido e mulher, né? Bandidos e faziam todo tipo de assalto juntos, né? E os dois acabaram morrendo. Então, fazendo essa referência a Bonnie e Clyde. E vemos ali elas vivendo aquele momento de amigas e parceiras, cara. Exatamente, né? Elas tendo aquele dia no parque, a conversa é muito interessante. A gente consegue ver que a Natalie se lembra muito das coisas. Ela ainda fala que tem lacunas dentro de si, que ela não se lembra definitivamente de tudo, né? Desde a sua morte. Mas essas lacunas ela mesma fala. Se ela tivesse viva, ela ainda teria essas lacunas. Então é uma coisa normal. Ela já está tranquila em relação a isso, sabe? E é uma conversa muito leve entre as duas. As duas conversam muito sobre o próprio Joe, sobre o que elas queriam, o que elas querem pra vida delas, né, e tal. E também sobre a Riri ser uma criminosa. A Natalie bota esse ponto em pauta pra caramba. A Riri ser uma criminosa. Ela está sendo uma criminosa, né? E não é isso que a Natalie nem a própria Riri quer. A Natalie fala pra ela, olha só, o Gary gostaria disso aqui. Você acha que ele gostaria de te ver assim, sabe? Se você tá fazendo a sua armadura pro Gary, ele não gostaria de te ver assim. Vemos que realmente teve uma melhoria muito grande no tecnológica ali, no traje da Riri. Também no próprio cordão da Riri, né? Agora a Natalie consegue sair ali pelo próprio cordão da Riri, então a gente consegue ver essas mudanças. E o último ponto ali da saída da tarde das meninas é na garagem do Gary, galera. Elas vão lá para rever toda a garagem, para tentar, né, recordar os momentos bons que as duas viveram lá, porém é meio difícil, né? E ali a gente vê mais uma referência onde a Riri, né, fala pra Natalie que ela não é o Al Capone, né, fazendo referência a um grande gangster americano, né, um dos mais famosos aí, muito antigo, que acabou sendo morto também, né, e tal, mas é muito famoso, o grande Al Capone, tem bastante referência em música e muita coisa da cultura pop, né, e vemos a Riri tendo um ataque de pânico, porque ela se lembrou de tudo que aconteceu com a Natalie e com o Gary. A gente vê ali alguns frames, né, meio bagunçados, com tecnologia, com o presente, com o passado. Esses frames estão muito maneiros, né? A gente conseguiu ver até de um outro ângulo como que foi a morte do Gary e da Natalie. O Gary acaba abraçando a Natalie e os dois acabam morrendo. Então, ela acaba se lembrando de tudo, tendo essa crise de pânico. E a própria, quem acalma a Riri é a própria Natalie. A Natalie faz isso igual a própria Riri falou que só a Natalie original fazia, mostrando que a Riri tem que aceitar que, apesar dessa Natalie ser uma inteligência artificial, é a melhor amiga dela, de fato, né? A polícia tá na porta da casa agora da mãe da Riri e da própria Riri, né? E ela está querendo saber quem que matou o Fúria, o Stuart. Fúria está morto, né? A gente sabe que é o John, a gente sabe que foi, né, todo o grupo do Capuz, não pode deixar pontas soltas, como o próprio John falou no final do episódio, né? E isso aqui deixa a própria Riri encucada, até porque ela está com medo. Todo mundo ali, o próprio Capuz, todo mundo da equipe sabe aonde ela mora, sabe onde a mãe dela tá, sabe onde Xavier tá, e pode ir até atrás do Joe, que é um novo amigo dela, né? Então ela está completamente preocupada. E o plano que ela pensa é, precisamos pegar o Capuz, porque sem o Capuz, pô, o Parker não é nada, o que não é mentira, até porque todo o seu poder e sua magia vem do Capuz, não é do Parker, né? E esse plano é até interessante, ela pensar sobre isso, né? Porém, ela precisaria ter uma grande abertura pra ela conseguir roubar o Capuz, né? E é isso que ela mesma vai fazer durante o episódio. Vemos ela se encontrando ali com o Joe, né? E o Joe vai ser essa grande chave para os dois lutarem contra o Capuz nos próximos 3 episódios, cara. Vai ser o grande amigo que vai fazer ela lutar contra o Capuz, com certeza. Vemos ali, né, também outra cena do Parker, o Parker completamente tatuado, cara, mostrando que o seu corpo inteiro
inteiro ali, o seu peitoral inteiro já tá completamente tomado pelas cicatrizes e aquelas veias da magia que ele tá usando do capuz. Então isso aqui só vai piorar, tá, galera? Isso aqui só vai piorar e ele pode virar o grande monstro que o capuz já virou nos quadrinhos. Vemos ali o grande projeto que o Joe tá fazendo, aquela biomassa, né, molecular ali, que ele consegue recriar uma pele de verdade. E isso pode ser importante para diversas questões de saúde, por exemplo, como o próprio Joe revela, né? Vemos ali também o saquinho que acaba caindo de cinzas do pai do Joe. E é nesse momento que é revelado quem é o pai do Joe. Nada mais, nada menos do que Obadiah Stane, galera. Obadiah Stane, o nosso monge de ferro, que foi morto no primeiro filme do Homem de Ferro. Caraca, galera. E se ele é filho do Obadiah Stane, ele não é nenhum Joe. Ele é o Ezekiel Stane, galera. O Zack Stane. Exatamente, cara. Revelado pra gente nesse episódio que o Joe não é Joe. E ele, toda essa inteligência dele e esse dinheiro que ele tem é do seu pai, que acabou sendo morto, o Obadiah Stane. Ele acaba revelando ali pra ele que o seu pai, né, como o seu pai foi morto de verdade, até porque foi noticiado pro mundo que o Obadiah foi morto em um acidente de avião, mas ele acabou sendo morto tentando matar o Tony Stark, como a gente viu no primeiro filme do Homem de Ferro. O próprio Zack aqui, o Zack Stane, né, o Ezekiel, ele acaba revelando isso para a Riri, né, e o detalhe muito interessante, cara, Zack Stane já está dentro do CM. Muito bom, cara. É um personagem que eu gosto muito nos quadrinhos, ele é um vilão, tá? Apesar dele aqui na série tá sendo muito bonzinho, nos quadrinhos o Zack Stane é um vilão do Homem de Ferro e ele já apareceu até num Contando História aqui do canal, contando a história do Capitão América. Sim, ele é um grande vilão e com certeza no futuro da Marvel, Zack Stane vai virar um vilão também, né? Provavelmente até um vilão da própria Coração de Ferro. A própria Lily também conta um pouco sobre a sua figura paterna, que era o Gary, né? O seu padrasto, e conta que ela tá fazendo essa armadura por causa dele. O Joe, né? Nosso Zack Stane, pergunta novamente por que você tá fazendo essa armadura? E ela fala, porque eu posso. Só que não é por isso. Ela fala que o Gary, né, o seu padrasto, era completamente fã do Tony Stark e ela tá fazendo isso por ele. Ela tá recriando a armadura do Tony, tá recriando uma armadura de Homem de Ferro por causa do seu padrasto, né? Vemos ali o próprio Zack também, né, falando pra ela que existe uma heroína dentro da Riri. A gente sabe disso, né? Por mais que nos quadrinhos o Zack Stane é um vilão, cara, aqui ele tá muito fofinho, tá sendo super amigo da Riri, tá desempenhando essa heroína dentro dela, né? Assim como a Riri também tá ajudando muito o Zack a conviver tanto com essa questão do seu pai ter sido um grande vilão, sabe, o Monge de Ferro, e que ele não precisa ser igual ao seu pai, como ela mesmo fala, né? Vemos ali aquele plano, né, de pegar aquela biomalha, né, aquele tecido, aquela pele 3D e conseguir pegar o capuz, né? Esse é o plano dela, ela conseguir colocar aquele dispositivo escondido na biomalha que não vai ser capturado pelos scanners lá da estufa, para ela conseguir pegar um pedaço do capuz. Vemos ali a Riri fugindo, né, indo na real para o grande assalto, para o grande roubo, né? E vemos ali a Riri fugindo completamente da rota, deixando a neta ele sob o comando ali da armadura e ela fugindo da rota para pegar o pedaço do capuz, né? Vemos ela entrando ali e o capuz junto com o Hunter Mason. Aquela conversa dos dois muito boa, né? Mostrando que o capuz, ele não quer o dinheiro que o Hunter tá dando pra ele quer muito mais. E por isso que ele dá aquele chequezinho, aquela folha com o dinheiro que ele queria. A gente não vê o dinheiro, mas a gente sabe que é uma quantia muito maior, né? Vemos ali aquela conversa toda rolando, enquanto isso, a Riri ferrando com tudo, com tudo. Ela vai tentar pegar aquele pedaço do capuz e ela até consegue pegar aquele pedaço do capuz, né, para tentar analisar. Porém, ela acaba ativando o alarme e todas as estufas são trancadas com todos os membros da equipe dentro e o CO2 está aumentando. Ninguém vai ficar ali por muito tempo, né? Não dá pra respirar por aquilo ali, né? E vemos o próprio Hunter sendo morto pelo capuz e que doideira aquilo ali, né? O capuz, ele falando, sai da minha frente, o capuz ficando invisível e quebrando o pescoço do Hunter. Muito brutal do jeito que o capuz é nos quadrinhos, né? Vemos ali que a Riri conseguiu pegar aquele pedaço de capuz e ele vai ser usado com certeza para a magia. A gente já viu que a Riri nos trailers, né, aprendeu a usar tecnologia e magia juntas. Provavelmente esse pedaço do capuz vai ser esse pontapé inicial para a Riri conseguir usar magia também, né? Tudo ali foi por água abaixo, né? Tudo foi por água abaixo, né, cara? Tudo aquela questão ali da equipe, aquela
aquela questão do plano, né? E que a Riri tem que salvar todo mundo. Exatamente. A Riri manda a Natalie salvar todo mundo da equipe, né? Que está ali na estufa, porém, né? Enquanto isso, o Capuz está descendo o cacete. Que cena boa do Capuz matando todos os seguranças, luta muito boa. Cara, até agora a coreografia de luta dessa série tá impecável, tá muito boa. A Riri não consegue fugir da estufa porque ela acaba encontrando o John. E a gente protagoniza uma luta muito boa entre os dois. O John vai achando que a Riri, por estar com um pedaço do Capuz e o Capuz ter tirado, né, a sua escuta, a Riri teria matado o próprio Capuz, né? Mas não aconteceu isso. E ela acaba lutando muito bem com o John. Cara, que luta boa, uma tensão absurda. E a Natalie acaba salvando a Riri, né? Chega com a armadura, a Riri entra na armadura naquela cena muito boa e deixa o John para morrer. Riri não consegue salvar o John, não consegue não, né? Ela não salva o John por conta própria. E isso aqui vai ser um grande entrave para o futuro, né? Até porque o Capuz pede pra Riri tentar salvar o John. Só que ela, quando ela vai ver os sinais vitais, ele já está morto. Ele não consegue respirar, né? E bom, isso aqui vai pegar a Riri pra sempre, cara, porque ela já chega e fica completamente com medo. Ela chega lá na sua casa, tem mais uma crise de pânico, né, ali com a Natalie, e ela fica completamente com medo, porque o Capuz tem magia, cara. Com certeza ele vai descobrir que quem matou o John foi a própria Riri. Então ele vai atrás da Riri, e isso aqui já vai acontecer provavelmente no 4º episódio. Até porque termina o episódio com, né, o Parker Robbins, o nosso Capuz, tendo aquela visão com os poderes de magia do demônio. Ele falando, por que isso tinha que acontecer? Por que logo o John tinha que morrer? E a gente vê aquela sombra da armadura da Riri, né? Mostrando que o Capuz já sabe quem matou o John. E ele vai atrás da Riri com certeza, galera. Vamos ver isso no 4º episódio. E já vamos ver esse embate do Capuz contra a Coração de Ferro. Comenta o que vocês acharam aí desse episódio. Um episódio muito bom, cara, que já apresentou pra gente aí o Zack Steiner. Que, cara, quero muito ver o Ezekiel Steiner aí no futuro da Marvel. Esse embate agora frente a frente da Riri contra o Capuz. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.